Você não deve nada para os seus pais. Eu vou repetir, vou tomar um cafezinho aqui para dar tempo de você absorver o que eu estou dizendo, tá? Você não deve nada para o seu pai. Ou seus pais, né? Eu sei que falar isso soa um pouco frio, talvez bastante frio, mas eu acho que é algo que eu tenho visto em atendimentos, eu tenho visto em conversas de botequim, eu tenho visto em vários lugares, que é o quê? Pessoas da minha geração, tá? E apesar da Barbie cabelo branco, eu nasci em 87, tá? Eu tenho 37 anos. Pessoas da nossa geração, da minha geração, que se sentem em dívida com os pais. E por que isso acaba sendo uma questão, gente? Quando você se sente em dívida com alguém, você passa a colocar o bem-estar daquela pessoa em primeiro lugar, às vezes em detrimento do seu próprio bem-estar. Vocês não têm noção do quanto que eu tenho que falar sobre isso em atendimento. Por quê? Porque são pessoas que moram longe e se sentem culpadas por estarem tentando buscar o que é melhor para si. É o meu caso, mas é o caso de um monte de gente também. É o caso de pessoas que sentem que estão devendo alguma coisa. Ah, eu deveria estar mais presente, quando muitas vezes a pessoa tenta de tudo para estar presente. Mas ela sente que ela deveria estar mais próxima, porque afinal de contas, os pais dela deram tudo para ela, os pais dela abdicaram de muitas coisas. Gente, entendam que eu não tô dizendo pra gente não ser grato, tá? Eu mesmo sou extremamente grato por tudo que meus pais fizeram por mim até hoje. Mas a grande questão é, eu não posso deixar de viver em prol de viver a vida dos meus pais. Eu acho que essa questão toda ela é muito mais complexa, na verdade. Quando a gente fala da geração dos nossos pais, a gente está falando de uma geração que foi educada, foi erroneamente educada, com alguns projetos de vida. Por exemplo, casar, ter filhos, aquela coisa mais tradicional, né? Qual que é o problema disso? O primeiro problema é que uma pessoa que foi educada dentro desses projetos de vida, ela tá atrelando a felicidade dela a coisas ou pessoas, no caso os filhos, que ela não controla, gente. Que ela não pode controlar. Porque é uma outra pessoa que vai ter vontade própria, que vai ter os próprios anseios e projetos. Então, o erro na educação da geração anterior começa aí, quando você coloca a felicidade como relacionada a outra pessoa, que vai naturalmente fugir do seu controle. E isso também é uma dinâmica muito cruel com os nossos pais, porque, veja bem, quando a gente fala sobre a síndrome do ninho vazio, a gente nada mais está falando do que um sentimento muito parecido com uma depressão, que vem em relação aos nossos pais quando a gente sai de casa, justamente porque eles perdem o norte da vida deles. Pensa o seguinte, eles foram educados a criar uma criança, a casar e criar uma criança, esse é o grande mote da vida deles, e de uma hora para outra, essa criança sai de casa. Então eles perdem a realização, a possibilidade de realização. Eles perdem o norte, a motivação para levantar da cama, eles perdem o que dá sentido na vida. Eu sempre dou esse exemplo para ficar mais didático, que é mais ou menos como um cara lá de antigamente que trabalhou 50 anos numa fábrica e no dia seguinte ele é mandado embora. Gente, esse cara não sabe o que fazer com a vida dele, porque aquilo que dava sentido para a vida dele foi tirado dele por outra pessoa. E isso é ruim para todo mundo, porque quando os pais percebem isso, é ruim para eles, a síndrome do ninho vazio é uma coisa muito desagradável, né? Mas muitas vezes também é ruim para os filhos que se colocam numa situação de quase estar em débito, de ter que fazer coisas que muitas vezes a gente não quer ou não é legal, porque a gente está devendo alguma coisa. Um outro lado que é complicado dessa dinâmica toda é que, assim, agora vai soar muito frio o que eu tô falando, tá? Mas eu tô tentando ser racional, gente. Já falei que eu sou grato aos meus pais, né? Mas o outro lado muito complicado nessa história toda é que, assim, a grosso modo, gente, os filhos fazem parte de um projeto dos pais.
todo errado às vezes, tá? Todo errado. Mas ainda é um projeto. Os filhos fazem parte do projeto dos pais. Os pais não fazem parte do projeto dos filhos. Soa frio, eu sei que soa frio, mas é verdade, gente. Os nossos pais, certos ou errados, eles escolheram, muitas aspas, porque a gente sabe que tem uma pressão social nisso, mas ok, eles escolheram colocar filhos no mundo. Ah, antigamente não tinha tanta instrução. Beleza, eu tô falando de uma forma ideal, né? Eles escolheram colocar filhos no mundo. Eu não escolhi que eu tivesse que parar a minha vida, como eles param, para cuidar dos meus pais. E, gente, eu não tô falando também, tá? Não me entendam mal. Eu não tô falando de você dar uma assistência para os pais depois de uma certa idade, onde eles não podem ter uma vida normal mais. Eu acho que isso aí é super bacana e super válido. Mas eu tô falando de pessoas que vêm relatar para mim um sentimento de culpa de simplesmente estar vivendo. Porque na cabeça deles, a partir do momento que a gente sai de casa, como os pais perdem o sentido da vida, é nossa obrigação voltar, nem que seja de tempos em tempos, para devolver um pouco do sentido para eles. Isso é muito complicado, gente. E ninguém sai bem dessa história, tá? Eu tô falando de uma ótica de filho, porque eu não sou pai ainda, mas os pais não estão bem com isso, os filhos não estão bem com isso. Então, eu percebo nas novas gerações algumas mudanças em relação a isso. Primeiro, que a galera não tá querendo ter filho, começa por aí, né? Segundo, que mesmo as pessoas que têm filhos, eu tô falando de crianças hoje em dia, 5 anos para menos, algo assim, quem tem filho hoje em dia nessa faixa etária, me dá a impressão de que tem um entendimento maior de que você literalmente cria o filho para o mundo, sabe? Como antigamente era dito, mas não era praticado. Antigamente o filho era parte da realização dos pais. Hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que essa mensagem, eu crio o filho para os mundos, ela tá muito mais clara. No íntimo mesmo, sabe? As pessoas entenderam isso no íntimo. E aí, o que isso traz, né? O que acontece com isso? Cara, eu tenho a impressão de que as novas gerações, se o planeta existir ainda, do jeito que a gente conhece, elas vão estar mais preparadas para saída dos filhos de casa e para se reinventar assim que os filhos saírem de casa. Eu acho que toda a energia não está mais nos filhos como já esteve em um outro momento. Lógico que também tem todo o movimento dos filhos que não querem sair mais de dentro da casa dos pais, aquela coisa do cara com 40 anos vivendo com os pais, tem isso também. Mas eu sinto que em alguns nichos da sociedade, essa mentalidade está mudando. Não é em todos, mas ela está mudando. Então, eu quis fazer esse vídeo para a gente retomar o papo aqui no canal, que estava parado faz tempo, né? E para saber o que vocês acham disso e tentar levar essa mensagem adiante. Você não deve nada para os seus pais. Gratidão só tem valor quando ela é espontânea. Se alguém cobra de você gratidão, automaticamente passa a perder o valor, porque você não está fazendo porque você quer, né? E eu não vou nem falar aqui, tá, de pessoas que propositalmente usam os sentimentos, usam a culpa, o sentido de dever, para fazer com que as pessoas ajam de acordo com o que eles querem. Tem muito pai e mãe que faz isso por aí, tá? Então, vamos levar essa mensagem adiante. A gente não deve nada para os nossos pais, o que não significa que a gente não possa ter um bom convívio, que a gente não possa ser grato, mas isso quer dizer também que a gente tem que saber os limites de onde começa e termina a vida deles e onde começa e termina a nossa vida. Beleza? Então, gente, olá de novo, né? Estou de volta aqui. Esse ano eu vou tentar produzir mais para o canal. Deixe aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês acham disso. A gente se fala então e um abraço para vocês.